noite. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 até o 7, que diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: E o marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite e todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 até o 7. Então esse trecho bíblico, ele vai estar nos narrando o momento em que uma mãe de família perde o seu esposo. E após a perda do seu esposo, surge uma dívida. E uma das maneiras com que surgiu dela pagar essa dívida, dos seus credores cobrarem ela, era levando seus filhos para trabalharem como escravos, como servos. Mas as escrituras nos dizem que neste momento surge o profeta Eliseu, que faz uma pergunta a ela: O que tu tens? E as escrituras nos dizem que ela diz: Eu não tenho nada, eu tenho apenas uma botija de azeite. E as escrituras nos dizem que ele dá uma direção a ela: Olha, pega os teus filhos e manda eles irem nos vizinhos, um lado e de outro, e pegar vários vasos. E as escrituras nos dizem, não poucos, e as escrituras nos dizem que os jovens, eles trazem os vasos. E quando eles trazem os vasos, ele manda fechar as portas da casa. E eles começam a derramar aquele azeite, o azeite vai se multiplicando. E as escrituras nos dizem que vai derramando azeite até não ter mais vaso onde colocar azeite. E quando não existe mais nenhum vaso, as escrituras nos dizem que o azeite para. Eliseu diz uma coisa: vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Então a gente queria, debaixo da misericórdia do Senhor nosso Deus, trazer uma palavra reflexiva, tendo como por base esse texto tão conhecido. Acho que quem tem mais de 10 anos de crente, de cristão, crente no Senhor Jesus Cristo, já ouviu muitos textos, já ouviu muitas pregações, temas de escola bíblica, EBD, momentos assim de pregação, ministração, baseados nesse texto bíblico, presente no capítulo 4 do segundo livro do Profeta dos Reis. Mas o que é que a gente pode pegar logo de interessante aqui para nossa aplicação? Este que vos fala é um sujeito muito curioso. E uma vez a gente estava vendo uma pessoa pregando, um pastor já de longa caminhada, e ele falou a respeito de uma curiosidade. E a gente foi pesquisar, O que era? É que quando tu volta um pouco na Bíblia Sagrada, lá no segundo livro dos Reis, aliás, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, por ali, um historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele vai dar a identidade de quem seria o marido dessa mulher. Porque nesse texto aqui, as escrituras não dizem apenas que ele era um cara que temia a Deus e ele morre. E quando tu vai para o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, as escrituras nos falam de um homem chamado Obadias, que durante uma grande perseguição, em que um rei e uma rainha ruim, chamado Acabe e Jezabel, estavam perseguindo os homens de Deus, as escrituras nos dizem que Obadias foi um homem lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que escondeu aqueles homens, arriscou o pescoço para salvar aqueles homens que estavam debaixo de perseguição. E o que foi que a gente escutou? É que, segundo o historiador Flávio Josefo, ele vai dar a identidade de quem seria o marido dessa mulher. O marido dessa mulher seria o Obadias, que livrou da morte esses profetas lá no primeiro livro dos Reis. E a gente foi lá e realmente é verdade. Então o historiador Flávio Josefo vai dizer que o marido dessa mulher aqui, que morreu no capítulo 4 do segundo livro dos Reis,
é o mesmo Obadias que salvou os profetas lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Né? Mas o que é que tem de interessante? Para meditar um pouco, né? Se a gente levar em consideração o fato que Flávio Josefo vai dar a identidade do marido dessa esposa, que ele, no caso seria o Obadias, do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Né? Para pensar. O sujeito ajuda o próximo, salva um bocado de gente da morte, faz grandes coisas para o reino de Deus e de uma hora para outra morre, né? É algo para a pessoa, tipo assim, ficar até meditando e se perguntando como é que pode uma pessoa de Deus pegar e morrer de uma hora para outra, né? E é bacana porque pegou bem aí o pensamento, né? Flávio Josefo vai nos dar a identidade do quem seria o marido dessa esposa, dessa viúva. Seria Obadias, que livrou no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis da matança, né, vários homens de Deus. Né? Então o sujeito salva várias pessoas, ajuda várias pessoas, livra várias pessoas da morte e de uma hora para outra o próprio sujeito morre e deixando uma família com uma dívida. Né? É uma coisa para a pessoa ficar se perguntando, como é que pode, né? A pessoa serve a Deus, ajuda os outros e de uma hora para outra morre. Né? Porque o que é que isso tem a ver para a nossa vida? É porque às vezes a gente, quando está ingressando na caminhada cristã, até a gente falou isso em algumas reflexões, né? Muitas pessoas passam por isso. Né? Às vezes você cria toda aquela ideia de que quando você vai servir a Deus, você não vai passar por problemas. E quando a gente está lendo a Bíblia ela é bem enfática, quando ela fala, ela é enfática quando diz o seguinte: o fato de você ser uma pessoa temente a Deus não é impedimento, não é garantia de você não passar por problemas. Aí quando tu vai lá para Efésios, capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele vai falar a respeito de uma coisa interessante, porque às vezes no decorrer da nossa caminhada a gente acha que não vai passar por problemas, né? E a Bíblia nos dá a entender que todos nós, independente de você, por mais temente a Deus que você seja, todos nós estamos sujeitos a isso. Olha o que é que o texto vai dizer. Carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. É o verso 13 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Então esse trecho vai estar fazendo referência ao dia mau. E o dia mau ele pode acontecer de várias maneiras na nossa vida. Pode ser uma enfermidade na nossa vida, pode ser a perda de alguém. E a gente vai estar vendo isso acontecendo. Mas por que a gente tem que estar revestido e cheio da presença de Deus? Né? É para que no dia que essas coisas vierem a acontecer, a nossa fé não venha ficar abalada, né? Por esses questionamentos, tipo, como é que pode a pessoa servir a Deus e tal, e ajudou os outros e acabou assim, ainda deixou a família, né? Por isso que é importante nós estarmos sempre cheios da presença de Deus e revestidos com as armaduras de Deus para que nós possamos resistir ao dia mau, porque uma das maneiras do dia mau chegar, por exemplo, é a perda de um ente querido. Aí é legal que o texto vai dizer também, que no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, né, que ela perdeu o marido. E quando os credores chegam para levar os seus filhos, né, Deus cria uma situação. Que situação foi essa? Deus envia um profeta para operar aquele milagre da multiplicação de azeite. Ou seja, ela já tinha perdido os filhos, tinha ficado viúva. Aliás, tinha perdido o marido. Já tinha acabado de perder o marido. E já ia perder os filhos. Aí para pensar o que é você acabar de perder o cabeça da casa e agora perder os filhos. O que é que a gente entende aí? Ela estava passando por um momento de provação. E a provação ia piorar. Mas quando Deus viu que ela não ia suportar, ela ia perder os filhos, o que foi que Deus fez? Deus criou uma situação. Não, eu permiti você perder o seu marido, mas agora você perdeu os seus filhos, eu não vou deixar não. Deus cria uma situação, envia o profeta que opera o milagre da multiplicação do azeite. O que é que a gente entende aí? Né? É que a nossa provação só vai até o momento que Deus diz chega. Se você está sendo provado, Deus está criando uma situação ali, não sei, você está sendo provado por alguma coisa, né? A coisa está ficando ruim, né? Essa aprovação só vai até o momento que Deus ele permitir. Quando Deus disser, encerrou a aprovação, então a aprovação está encerrada. As Escrituras nos dizem, nos dão a entender que Deus ele não nos prova além das nossas forças. E quando Deus viu que o limite da força daquela viúva seria perder o marido, perder os filhos, Deus não, perdeu o marido, tudo bem, agora você perdeu os seus filhos, Deus diz chega. Então se você de repente está passando por uma aprovação, um momento de luta, creia pela palavra. Deus ele não nos prova além das nossas forças. Quando Deus vê que a tua aprovação já chegou no teu limite, Deus ele vai dizer chega e vai te dar o escape. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida, a nossa noite, em o nome de Jesus. Amém.